TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Núcleo sindical, trazendo hoje também, aqui já agradecemos por ter aceito o nosso convite, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, seja bem-vindo aqui à nossa TV comunitária. É um prazer falar para você e para os seus telespectadores. Já de antemão agradecemos a você também, a audiência. E, Fernando Siqueira, você é, eu diria, um dos arautos aí da defesa dos interesses nacionais, da nossa pátria livre, né? Petrobras, Ivan Monteiro e o nosso anunciado futuro presidente da Petrobras, que é o Castelo Branco. Vamos atualmente, Ivan Monteiro, o que ele não conseguiu e que tinha planos de privatizar, e como é que ele caiu nas graças já do futuro presidente, né, eleito, para continuar na Petrobras? O Ivan Monteiro sabe vender, fazer uma autopromoção, né? Eu tenho uma impressão não muito boa dele, porque primeiro ele foi levado para a Petrobras pelo Bendini, e o Bendini está preso, né? E ele aí foi ser o diretor financeiro. E na gestão dele foram feitas algumas desvalorizações de ativos, chamado impairments, né? Que contabilmente até se justifica, mas na prática não tem muito sentido, porque é o seguinte, o petróleo caiu, então se desvalorizou, entre outras coisas, alguns campos de petróleo. Mas não se levou em conta que a Petrobras tem 50 bilhões de barris descobertos no pré-sal e isso não entrou na contabilidade, porque essa reserva ainda não está registrada no órgão internacional que faz o registro das reservas. Não está assim uma reserva aprovada, mas é uma reserva descoberta e já absolutamente, inequivocamente pertencente à Petrobras. Então, em 2014 foi feita uma desvalorização de 49 bilhões, em 2015 outros 48, e o Ivan participando já, e em 2016 mais 16 bilhões. O 2015, Soriano, foi o pior caso, porque a Petrobras teve um lucro bruto de 98 bilhões de reais e um lucro líquido abatendo todas as despesas, todo mais, juros, capital financiado, etc. Ela teve um lucro líquido de 15 bilhões. Com uma desvalorização de 49 bilhões, então você passou de um lucro de 15 bilhões para um rombo de 34. É um rombo virtual, um rombo inexistente, porque se você considera o patrimônio que ela tem, que não está computado contabilmente, esse rombo não se justifica, mas serviu para quê? Serviu para dizer para os parlamentares, para a imprensa, para a população em geral, que a Petrobras estava quebrada. E com isso era preciso vender ativos. Ativos esses que, pelo fato dela alegadamente ou falaciosamente estar quebrada, esses ativos foram desvalorizados para essa venda. Então, era uma reedição do que o Pedro Parente, então presidente, havia feito em 2001, junto com o Rachtou, um processo de desnacionalização da Petrobras, que chegou até a mudar o nome para Petrobrax, para facilitar a pronúncia dos seus futuros compradores. Então, Pedro Parente voltou, retomou esse processo e vendeu ativos que nós, numa Assembleia de Acionistas de 2018 agora, em abril, 26 de abril, demonstramos lá que essa venda de ativos deu um prejuízo à Petrobras de 200 bilhões de reais. Só o campo de Carcará deu um prejuízo de 50 bilhões. A venda da malha de gasodutos do Sudeste, da ANTS,
nova transportadora do Sudeste, gerará um prejuízo de 60 bilhões. Então, são 200 bilhões de prejuízo. E a finalidade era exatamente vender a Petrobras, né? Isso comandado pelo Pedro Parente, mas coadjuvado pelo nosso Ivan Monteiro. E outras façanhas do seu Ivan Monteiro foi que o deputado entreguista José Carlos Aleluia apresentou um projeto para vender a área da cessão onerosa. Vou tentar explicar assim, bem simplificadamente, o que é a cessão onerosa. Quando foi feito o projeto de partilha de produção, no governo Lula, foi feito também uma lei de capitalização da Petrobras que consistiu no seguinte: pegou-se uma área com 7 blocos e chegou-se para a Petrobras e disse: olha, aqui deve ter 5 bilhões de barris de reserva. Você paga por esses 5 bilhões e eu te cedo essa área. Ou seja, cessão onerosa porque o governo entregou e ela pagou. Comprou por um preço internacional, uma média de 8 dólares e meio por barril lá embaixo, né? Então a Petrobras comprou essa área e deveria ter aí 5 bilhões de barris. E a lei que criou isso, a 12736, disse que a Petrobras não poderia ceder essa área, né? Então a Petrobras furou o primeiro poço do campo de Búzios e esse campo deu, ele chamava Franco, agora chama Búzios. Esse campo apresentou uma reserva de 13 bilhões de barris estimada. Uma perfuração para avaliar, né? Então fez-se uma perfuração, fez-se um teste e chegou à conclusão que esse campo tinha 13 bilhões de barris. O total era para ter 5. E petróleo mais leve, de petróleo de altíssima qualidade, né? E aí furou-se o campo de Libra, o segundo campo, esse deu de 12 a 15 bilhões de barris. E aí o governo Dilma, infelizmente, retirou o Libra da cessão onerosa e disse: não, Petrobras, você comprou 5, já tem 13, então me dá esse aqui que eu vou leiloar. E leiloou Libra, nós, inclusive, reagimos muito contra a venda de Libra. Então, mas os outros 6 blocos... Mas logo depois ela também passou para a Petrobras sem leilão, né? Exatamente. Porque ela tinha prerrogativa pela lei. Aí o que acontece? Furou-se o campo, tirando o Libra, foi leiloado e tudo mais, o Búzios e mais os outros 5 blocos deram um excedente de óleo de 17 bilhões de barris. Quer dizer, era para ter 5, tem 22. Então a Dilma, se redimindo da venda de Libra, disse: Petrobras, você vai fazer um contrato de partilha para esse excedente do cessão onerosa, esses 17 bilhões. Aí a Petrobras, logicamente, aceitou fazer o contrato de cessão onerosa, 17 bilhões a mais, né? Só que o ministro Zé Jorge era presidente do TCU, barrou o processo e hoje ele está preso. Então, é uma figura meio sinistra na história, né? Então, ele melou a cessão para a Petrobras, não deixou acontecer, né? Aí ficou um impasse, a Dilma caiu, então esses 17 bilhões ficaram assim, meio no limbo, né? E aí o governo Temer, que segundo o Glenn Greenwald, aquele jornalista que apresentou as denúncias de espionagem no Brasil, feita pelo Edward Snowden, né? O Glenn Greenwald, quando o Temer assumiu, ele fez uma gravação no YouTube dizendo que o Temer, logo depois que assumiu, foi aos Estados Unidos negociar a entrega do patrimônio brasileiro, certamente em troca de alguma propina em dólar, né?
E isso começa com a mudança na legislação, que a Petrobras era a operadora única nessas áreas estratégicas, né, do pré-sal, que foi também extremamente prejudicial, né? Exato, vamos depois entrar nesse ponto aí. Mas então, o que é a cessão onerosa hoje? É 5 bilhões que a Petrobras comprou e pagou, e o excedente de 17 bilhões que os campos apresentaram. Como o Temer quis leiloar isso, e não podia, porque a lei da cessão onerosa diz que a Petrobras não poderia transferir os direitos, então caberia a ela explorar esse excedente num contrato de partilha. Aí o Zé Carlos Aleluia, que é o entreguista Consumais, apresentou o projeto. Que perdeu as eleições. Né? Que perdeu e não foi reeleito, felizmente. Ele apresentou um projeto liberando essa obrigação da Petrobras não transferir. E mais, a Petrobras também poderia vender 70% dos 5 bilhões que ela comprou inicialmente. Ou seja, então você poderia vender 7 vezes 5, 35, 3 bilhões e meio, mais 17, 20 bilhões de barris para empresas estrangeiras. Você, engenheiro, é um matemático. Traduz isso em termos de dólares. O petróleo hoje está em torno de 80 dólares o barril, isso. Né? 80 com 20 bilhões de barris daria quanto isso aí? 8 vezes 2, 16. Seria 1 trilhão e 600 bilhões de dólares ou 5 trilhões de reais. Ou seja, essa turma não joga para perder, né? O que estava por trás do golpe... Tá isso. E aí o que é o mais estarrecedor, né? Que o Ivan Monteiro, presidente da Petrobras, foi ao Congresso apoiar esse projeto. Ou seja, foi fazer um lobby contra a empresa que ele preside. Esse é um descaramento total. Descalabro, um descaramento. Canalice, Então, ele foi lá fazer lobby a favor desse projeto absurdo. E mais grave, no último leilão de petróleo, que ocorreu agora em outubro, né? Que tem em jogo aí entre 10 e 20 bilhões de barris na fronteira do pré-sal, a Petrobras não só não concorreu, como tinha direito a ficar com 30%, porque quando acabaram com a obrigação dela, ele nem concorreu, nem exerceu, ou seja, a Petrobras está deixando de fazer a sua obrigação, que é explorar o petróleo para o bem do povo brasileiro, né? Então, um presidente que, primeiro, vai ao Congresso fazer um lobby contra a sua própria empresa, e segundo, é uma empresa de petróleo que abre mão de entrar numa concorrência e ganhar áreas já comprovadas de existência entre 10 e 15 bilhões de barris. Então, esse é o resumo do perfil do Ivan Monteiro. Agora, ele fez uma apresentação aí para o general Mourão, a equipe do Bolsonaro, se autopromovendo de tal maneira que eles até o convidaram para continuar. Bom, Fernando, o que me entristece é o seguinte, que a Petrobras teve por parte do segmento militar grandes figuras como o Horta Barbosa, o Stilac, outros tantos que você sempre cita. E é impressionante como a gente vê hoje o general Mourão, ao contrário, ele é seguidor de Roberto Campos, né? Que está anunciado também para ser primeiro escalão do governo. Pelo contrário, ele disse que tem que privatizar. E um das departamentos, eu vou dizer, segmentos da Petrobras, representado pela BR, distribuidora, que é o caixa da empresa. É o caixa da empresa. É o que ele, junto com o Castelo Branco, já estão anunciando. Olha, o petróleo é vosso. Você tocou num ponto importante. Há duas empresas que são geradoras operacionais de caixa da Petrobras que estão querendo, que o parente tentou vender, né? Que são a BR e a Liquigás. A BR é uma distribuidora que gera caixa para a Petrobras, porque a distribuição tem um grande lucro, né? A distribuição
uma mina de ouro aí, porque as empresas multinacionais dominam o setor, né? Petrobras, a BR tem 35%. Então, o mais importante das duas funções estratégicas da BR são, primeiro, é a única distribuidora que leva combustível nos confins do Brasil, né? No interior da Amazônia, de Roraima e lá no norte do Brasil, Amazonas, né? onde as outras não vão, né? Nos confins da Amazônia. Então não vão porque não é lucrativo. Então a BR tem essa função estratégica de levar para os nossos irmãos lá do norte o combustível. E o outro é que quando o preço nacional, como na gestão parente, fica mais alto do que o internacional, as outras compram lá fora e geram parada nas nossas refinarias. A BR não, a BR compra tudo aqui dentro. Então ela tem essas duas funções estratégicas, abastecer os confins do país e comprar da Petrobras mesmo quando o preço interno é maior. Então, com isso economiza divisas? Muitas divisas e gera emprego, né? Claro. E o outro é a Liquigás, né? A Liquigás, inclusive, é bom até fazer uma denúncia aqui, aproveitar e fazer a denúncia. Sim, faz favor. A Liquigás, Soriano, também tem 35% do mercado e a Petrobras entrou, depois de muita resistência, quando venderam a Comgás em São Paulo, que era distribuidora, a BR tentou comprar, não deixaram, né? Então a Liquigás, na gestão aí do pleno governo Lula, foi adquirida e a Petrobras entrou no segmento de gás GLP, o gás de cozinha, que é um gás extremamente social, porque 90% da população brasileira usa o gás para fazer os seus alimentos. Então é um produto socialmente fundamental para o país, né? Pois olha, a margem de distribuição do gás é uma indecência. Como assim? A Petrobras, que explora o petróleo, produz, transporta, refina, fica no final do botijão vendido com 32%. Os impostos ficam com 18%. E estarrecedoramente, o atravessador que pega o gás na refinaria e põe no bujão e vende, fica com 50%, Soriano. Isso é uma margem absurdamente ilegal e escorchante para o povo brasileiro. Eu conversei com o presidente Ivan, dizendo a ele o seguinte: presidente, eu não sabia dessa margem, porque eu me preocupava muito com a margem do diesel e da gasolina, e nunca tinha tido a curiosidade para ver a do GLP. Aí, numa audiência pública em Brasília, lá, o representante da Petrobras me projeta lá o gás, um botijãozinho, 18% de imposto, 32% da Petrobras e 50% do distribuidor. Eu fiquei estarrecido. Então eu falei com ele: presidente Ivan, o senhor podia fazer um gesto social aí, porque essa margem de distribuição é uma agressão à economia popular. Isso é um... Com certeza. O senhor poderia baixar 40% o preço do botijão, simplesmente abrindo margem dessa margem de 50%, ficando com 10%, porque só para pegar o gás, engarrafar e vender, 10% já é muito. Aí ele falou: não, Fernando, a gente não pode fazer isso, senão os nossos concorrentes vão nos processar por dumping. Eu falei: os nossos concorrentes, presidente, são multinacionais para quem o Pedro Parente vendeu essa empresa. Essa empresa que fatura absurdamente, portanto gera um caixa enorme para a Petrobras, foi vendida por um preço que não pagava nem os botijões que ela tinha para poder vender o gás, quanto mais o patrimônio dela. Então essa empresa geradora operacional de caixa, até por uma tarifa indecente, uma margem de distribuição indecente, foi vendida a preço de banana, presidente.
Felizmente o CAD anulou essa venda, né? Mas o parente e o próprio Ivan estavam querendo vender para empresa estrangeira, para não caracterizar o dumping, para vender para outra empresa estrangeira e não a Ultrapar. E aí é bom se dizer que o Ivan era conselheiro da Ultrapar, representando o Banco do Brasil. Conflito de interesse. Né? Então ele lá, chegou à presidência do Conselho de Administração da Ultrapar. Veio de lá para a Petrobras e vendeu para ela a Liquigás. É um conflito de interesse enorme isso aí, né? Sem dúvida. Mas o Castelo Branco já fala aos quatro ventos também com relação às refinarias, né? Que é um setor importantíssimo. Nesse também. Debate lá que eu participei da audiência pública promovida pelo senador Paulo Paim, que felizmente foi reeleito, É verdade. Que é um nacionalista. Nesse debate lá, a gente viu o seguinte: todos os componentes neoliberais da mesa tinham o mesmo discurso. Era o secretário-geral do Ministério da Minas e Energia, era o diretor da Agência Nacional do Petróleo e um outro lá, presidente dos distribuidores nacionais. Todos os três tinham o mesmo discurso. A Petrobras tem o monopólio do refino e é preciso vender refinarias. Aí eu perguntei a eles o seguinte: tudo bem, nós temos hoje, em face de não prosseguimento da refinaria do Renest e do Comperge, a Petrobras está com a capacidade de refina abaixo do que o mercado precisa. Então não seria o caso, em vez de vender as refinarias da Petrobras, convidar as empresas estrangeiras a construir novas refinarias? Aí eles arranjaram uma série de desculpas, por quê? Porque as multinacionais não querem fazer a refinaria, querem comprar da Petrobras. Comprar entre aspas. A preço de banana, né? Então, o discurso neoliberal é o mesmo. E aí nos preocupa que esse Castelo Branco, que já foi conselheiro da Petrobras, então esse futuro presidente é um neoliberal que é nomeado por um outro neoliberal, que é o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é do grupo do Chicago Boys, né? Alguns autores aí americanos chamam alguns professores lá da Universidade de Chicago de Chicago Gangsters. Então, essa escola do Chicago Boys é uma escola absurdamente neoliberal, né? E que, felizmente, está hoje comandando a economia do país. Fernando Siqueira, você e eu somos da escola, e com muito orgulho, de Barbosa Lima Sobrinho, e eu queria que você, nesses 3 minutos, falasse um pouquinho o que podemos fazer, que é a nossa obrigação, né? Segurar o patrimônio público, não existe pátria sem patrimônio, e resistir. Fernando Siqueira, o que fazer? Olha, Soriano, nós temos, como você mencionou há um tempo atrás, nós temos alguns amigos militares nacionalistas, né? Temos o brigadeiro Xavier Ferola, o general Nery, o general Schroeder Lessa, que foi presidente do clube militar. Então nós estamos procurando essas pessoas para que eles levem informações, por exemplo, ao general Heleno, que nos parece uma pessoa muito séria, nacionalista. Então, nós queremos fornecer informações para esse pessoal, que eu acho que, inclusive antes do general Mourão ser candidato a vice-presidente, eu estive num debate, numa palestra do general Lessa, e ele estava, né, e eu dei uma palhinha ali do que estava acontecendo com a Petrobras. Eu combinei com ele de ir falar com ele no clube militar. Mas depois ele entrou nesse processo, não pôde ir adiante. A minha esperança é que os militares, fundamentalmente, são nacionalistas. A grande maioria é nacionalista. Então a gente pretende fornecer para eles os dados mostrando de como seria pernicioso para a nação abrir mão
do patrimônio gerenciado pela Petrobras. Essa eu acho que é a nossa forma de resistência, ou seja, fornecer informações técnicas, econômicas, mostrando como é importante a Petrobras produzir o petróleo brasileiro e não as multinacionais. Eu mandei um documento para o general Heleno que eu mostro que a Noruega, que era o segundo país mais pobre da Europa, descobriu o petróleo no Mar do Norte, usou em prol do povo norueguês e se tornou o país mais desenvolvido do mundo. E ao mesmo tempo, a Nigéria, o Gabão descobriram petróleo mais do que a Noruega, entregaram para empresas do cartel do petróleo, Shell, Chevron, etc., e estão numa pobreza extrema como sempre estiveram. Então, a gente quer sensibilizar esses militares que eles não podem ser cooperadores de um desmanche da soberania nacional. E conjugar isso com esse trabalho que você agora mesmo está fazendo aqui, né, junto à TV comunitária, a EPET, o Clube de Engenharia, o CREA, que você também é um dos dirigentes, e levar esses dados para a população, as centrais sindicais, né, e associativas. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer. A universidade, que você fez muitas palestras. A gente está reeditando, atualizando uma revista que a gente fez, o Petróleo é Nosso, que dava. Nós estamos ampliando e atualizando essa revista. Vai sair agora a nova edição, a segunda edição, né? Agora com 80 páginas. Eram 60, agora são 80. E tudo isso que eu estou te falando aqui vai sair nessa revista e a gente pretende distribuí-la para os formadores de opinião e principalmente os homens-chave do nosso país. Fernando, quem agradece é não só a TV comunitária, é sobretudo o Brasil, essa entrevista que você deu, extremamente, fundamentalmente importante para os interesses nacionais. Muito obrigado. Prazer falar com você e seus telespectadores. TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Núcleo Sindical.